Bia, entrei. Dá uma olhada se tá, o som está legal aí, luz. Abaixa um pouquinho seu negócio. Assim? Aí, perfeito. Não, abaixa mais um pouco. Mais? Aí, é. Aí, tá bom? Tá bom. Perfeito. Ó, você viu que tem como você solicitar e convidar pessoas pro seu... Agora ficou muito baixo, foi mais alto. Aí, perfeito, não mexe mais. Acenar. E aí eu vou começar a compartilhar aqui, tá bom? Tá. Olá, seja bem-vinda. Souza Araújo, Marta, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A minha filha Bianca está me ajudando aqui. Bia, como que a gente coloca o nome da live? Olá, Léo, tudo bem? Sejam bem-vindos. Fala o nome da live, mãe. Essa é a nossa live. Nós vamos começar a fazer toda sexta-feira, das 10 às 11. Vai chamar Café com Prosa. E o intuito da live é trazer informação relevante e conteúdo para pequeno e microempresário, com o intuito de ajudar vocês a se desenvolver enquanto líder e gestor de empresas. Hoje a minha convidada especial é a Gilvanise. Ela já vai entrar aqui. Cadê a Gil? Como é que eu convido? Aqui, achei. Ó, gente, eu tô aqui. Como é que eu convido que eu ponho a Gilvanise aqui, o Bianca? Você vai naquelas duas carinhas. Não tem duas carinhas aí? Tem. Aqui. Vocês me desculpem, mas é a primeira vez, nós estamos estreando hoje. E então eu estou aprendendo também, né, Gil? Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Mara? Tudo bem, graças a Deus. E você? Seja muito bem-vinda, viu, Gil? Obrigada. Eu estou falando para o pessoal que essa live se chama Café com Prosa e que o nosso intuito é trazer informação e conteúdo relevante para pequenos e microempresários, para eles serem melhores líderes, melhores gestores, para saber mais sobre empreendedorismo. Então, o nosso bate-papo aqui vai ser sempre em relação à liderança, gestão e empreendedorismo. Tá? E que a nossa convidada hoje é você, a Gilvanise, né? Que eu já vou apresentar. Vamos só esperar um pouquinho aqui o pessoal entrando. Ok. Danilo, muito obrigada pela sua presença, Danilo. Deixa eu erguer mais um pouquinho, que eu acho que a minha cabeça está cortando, tá não, Bianca? Tá ok. Tá bom. Agora melhorou. Tá ótimo. Melhorou, né? Tá. O som, tá bom? Tá ótimo. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Também. Tô vendo aí Rejane, Abreu entrou. Rejane. Bom dia, Rejane. A Tassi, obrigada, Tassi, pela sua presença. Então, as lives vão acontecer todas as sextas, né? E o intuito dela é, então, empreendedorismo, liderança, gestão. Vai ter sempre um convidado especial, né, para ajudar a gente aqui a falar sobre esses assuntos, né? E hoje a Gilvanise está aqui com a gente. A Gilvanise é psicóloga, orientadora profissional, coach, empresária, proprietária do Portal Vocacional. E enquanto psicóloga humanista,
ela tem por objetivo auxiliar os seus clientes para que eles se desenvolvam como pessoa e profissionalmente e tenham condições de viver de maneira plena e autônoma, tá certo, Gil? É isso mesmo? É isso Fala um mesmo. pouquinho de você pra gente, do seu trabalho, para o pessoal, né, que não te conhece, te conhecer, enfim. Ok. Bom dia, Mara. Bom dia a todo mundo que está seguindo. Já vou dar bom dia também aqui para o Prudence que está entrando. Eu brinco que é o meu filho africano, né? O intercambista que eu adotei quando ele veio para o Brasil há muitos anos. É um prazer ver o pessoal seguindo aí. Agradeço a presença. Eu trabalho já há 30 anos com a psicologia. Desses 30, tem mais ou menos uns 15 anos que eu atuo com a orientação profissional e planejamento de carreira. Então, além dos atendimentos, eu dou cursos também nessa área. E tenho, dentro desses cursos, tem projetos sociais que os profissionais que fazem os cursos aí aplicam, replicam esses projetos. Então, para a gente poder levar a orientação, né, profissional para muito mais pessoas. Que mais dentro disso? O portal vocacional começou como um site, né? E aí depois que eu comprei já como portal vocacional, eu fiz um CNPJ. Então, nesse sentido que eu tenho essa empresa portal vocacional, né? Mas quem assiste as lives aí, faz os cursos, as palestras, já sabe dessa brincadeira que eu faço, que é uma empresa com uma equipe, né? Então, não tem funcionários, colaboradores, nada, assim, claro, tem a parte da contabilidade que é terceirizada, né? Algumas questões aí do design digital, né? Do web designer também, mas de todo o restante eu faço sozinha, né? E isso já acaba envolvendo aí o tema de hoje, que é o perfil empreendedor, né? Então, Exatamente. bem resumidamente, tenho 8 anos eu trabalhei na PUC Paraná, trabalhei 1 ano na Prefeitura de União da Vitória, que é a cidade onde eu nasci. E depois de 8 anos na PUC, eu percebi que o meu perfil não era de instituição, era de empreender. Então, eu saí da instituição e já tem aí quase 20 anos que eu trabalho como profissional liberal autônoma. Em resumo, é isso. Ok, eu quero agradecer para o pessoal que está entrando, Euvania, minha prima, muito obrigada pela sua presença. Eu vou falar um pouquinho também, né, como a gente está começando a primeira vez e tem bastante gente que eu não conheço na live que são seus seguidores. Meu nome é Mara, né, eu sou Mara Souza, coaching de executivos e de negócios. Tenho a Souza Araújo já há 13 anos, a minha empresa de consultoria, onde eu atuo. A Souza Araújo desenvolveu uma metodologia de avaliação de empresas chamada MIT, onde a gente faz o diagnóstico como se fosse um DISC, só que para o processo organizacional, né? Nós já trabalhamos com essa metodologia há 10 anos, ela foi desenvolvida em parceria com o ITA, e é a metodologia que eu utilizo nos meus processos de coaching executivo. Então, eu tenho um canal chamado Empreendedorismo e Prosa, onde eu falo justamente sobre o assunto que nós vamos falar aqui nas lives também. Então, quem puder e quiser me seguir, vai ser uma honra. Bom, vamos começar a nossa live? Vamos começar. Vamos lá. Gil, conta pra gente um pouquinho por que é importante eu saber o meu perfil, se eu sou ou não empreendedor. Ok. Bom, antes ainda de começar a falar efetivamente, foi a Cristiana Franca entrando, Carla Macedo. Ai, que legal, gente, obrigada. Aí, lindíssimas. Obrigada pelo prestigiar aí, né? Acompanhar. Né? Exatamente, a Sueli, minha amiga também. Obrigada, Su. Bom, a importância da gente conhecer o perfil não é nem só do empreendedor, né? Mas, claro, o nosso tema de hoje é do perfil empreendedor. Mas passa por essa questão do autoconhecimento, né? Certo. E aí tem uma analogia que eu faço dessa questão do conhecer-se, né? Que é com aquela brincadeira do amigo secreto, né? Que geralmente a gente faz em final de ano. Você já participou, Mara, de brincadeira de amigo secreto? Já participei, sim.
E você já pegou o nome ali de alguém que você não conhecia muito bem? Sim, já. Já aconteceu comigo. Somente em empresa isso acontece muito. Na família é difícil, né? Às vezes vem um convidado de alguém e tal, mas na empresa mais comum você pegar uma pessoa que você não conheça. E na hora que você lê o nome da pessoa ali no papel, no sorteio, né? Hoje em dia até nem tanto, tem uns que são digitais os sorteios, né? Mas quando você vê o nome da pessoa que você não conhece muito bem, que sentimento que te dá ao ler aquele nome que você não conhece direito? Qual que é a A tua gente, sensação? a gente fica com uma sensação meio, né? Meio estranha, parece que, meu Deus, não era bem isso que eu queria conhecer melhor a pessoa, como é que eu vou comprar alguma coisa para alguém que eu não conheço, né? Fica esse Exato. sentimento. Não sei se o pessoal que tá com a gente aí concorda com isso. Eles também têm Pode esse tipo comentar de também. sentimento. Coloca no Exatamente. comentário aí. Pode E também, comentar se aí. vocês quiserem fazer pergunta ao longo da live, vão colocando aí, que a Bianca, minha filha, está de apoio, e ela vai depois anotar todas as perguntas para a gente responder. Então, justamente, quando você pega o nome de alguém que você não conhece direito, fica essa sensação, você comentou, de incômodo, de incerteza, de estranheza, dúvida, né? E agora o que Sim, eu vou fazer? Para algumas pessoas esse sentimento potencializa, fica meio angustiante, assim, né? A pessoa fica angustiada, e agora, né? isso. E isso acontece porque você não conhecia direito aquela pessoa. Né? Quando a gente vai fazer uma escolha para si, né? Quando vamos escolher para nós mesmos, é a mesma coisa. Se a gente não se conhece direito, a gente não sabe o que fazer. Exatamente. Então, a gente fica meio perdida, a gente fica com essa sensação, e agora, né? Pode dar essa insegurança, às vezes uma angústia. Daí a importância do autoconhecimento. Então, e Isso. o que é o autoconhecimento? Essa parte de nós entendermos, reconhecermos as nossas habilidades, as nossas principais características de personalidade, o que a gente gosta e não gosta, né? O que nos faz bem e não nos faz bem, o que a gente faz com muita facilidade. Então, essa é a importância da gente conhecer o perfil, né? Então, Isso. mesmo que a gente não saiba dar nome, né? Se é um perfil extrovertido, introvertido, mas assim, você gosta mais de estar com pessoas ou de estar sozinho? Você gosta de falar muito ou você gosta de escutar muito? Você gosta de trabalhar com papéis, com mão na massa, né? Fazendo algo, ou você gosta mais da produção intelectual? Então, podem ser aí questões simples, mas que você olhe para si mesmo e identifique o que tem mais a ver com você, com o seu jeito de ser. Isso é importante, esse conhecimento, até para a gente tomar algumas decisões, né? Às vezes você tem dúvida no que você faz, no que você gosta realmente de fazer, porque tem aquela questão de que você produz melhor e você desenvolve melhor quando você faz o que gosta. Mas se você não se conhece, como é que você vai saber do que você gosta ou não gosta, né? Exatamente. Isso. Então, realmente, saber o perfil é muito importante. E o que é um perfil empreendedor, Gil? Qual é a característica de um perfil empreendedor? Ok. Bom, eu fui resgatar um texto que eu escrevi para um colega, e aí eu até já vou citar, porque ele tem muito a ver com isso, né, do empreendedorismo, do marketing pessoal, que é o Adriano Barbosa, né, da Ponto Pessoal, em Curitiba, primeira agência de marketing pessoal aí, né, há muitos anos atrás, ele visionário já começou com isso, um menino na época, né. E aí eu fiz um texto para uma revista que ele tem, e eu fiz acrônimo, né? Então eu peguei as primeiras letras da palavra empreender e fui escrevendo ali significados. Então, pessoal, esqueci de falar no início ali, né? Se estiverem com papel e caneta na mão, já vão anotando aí, senão depois assiste de novo a live, né? E recupera a informação. Mas então eu vou falar cada uma das letras do empreender, né? Então, o E tem a ver com ética. Então, tudo, do meu ponto de vista, tudo passa pela ética. Com certeza, concordo. Qualquer coisa que você vai fazer, seja na tua vida pessoal, na vida profissional,
Se não passar pela ética, a probabilidade de trazer satisfação, de dar certo, é baixa. Né? E a ética tem a ver com a integridade, com a honestidade, com a transparência. Tá? Então, isso para mim faz parte de qualquer profissão, seja no empreender, seja em qualquer outro momento. O M de marketing pessoal, né? Então, o marketing pessoal é o saber vender-se. Então, o empreendedor, muitas vezes, ele trabalha de uma maneira mais individual, mais sozinho, ou pelo menos começa dessa maneira. Né? Então, você saber falar de si, você saber apresentar-se, você se conhecer para poder trazer as suas características. E esse marketing pessoal é literalmente ver-se como um produto, né? E vender-se no sentido de fazer a sua propaganda. Né? Então, você pensa numa pessoa, um vendedor ali com o seu produto. Dependendo da maneira como ele apresenta o produto para você, ou o serviço, às vezes você nem está precisando, mas você acaba comprando, porque ele foi tão convincente, né? Da mesma maneira, nós, empreendedores, precisamos saber passar o nosso recado. E aqui entra o networking também, né? O marketing pessoal está diretamente ligado ao networking, que é a nossa rede de contatos. Então, a gente precisa saber passar para os nossos próprios contatos, começando com nossos amigos e familiares, né? O que a gente faz, né? Qual é o objetivo do nosso trabalho, o que a gente quer com o nosso trabalho, o que a gente tem para oferecer. Tá? Aí o P, né, do empreender, o P estaria o planejamento, porque sem planejamento nada acontece, não sai do papel. Você pode ficar ali pensando, mas se você não põe no papel o planejamento, você fica meio desnorteado, literalmente, né? Porque você não sabe para que lado que você vai. Então, tem que ter esse planejamento, tem que ter essa estrutura. Verdade. O R de resiliência. Né? Então, a resiliência, a característica e a flexibilidade, né? A característica do elástico, de estender quando, né, sofre uma pressão e depois volta ao seu estado natural. Então, é você passar por essas situações de adversidade, mantendo a calma, mantendo a capacidade, aí o raciocínio, né, de pensar o que é melhor para aquele momento. Nessa fase de pandemia, quando começou tudo, teve muita gente que não conseguiu trabalhar com a resiliência, né? E que já de imediato se desesperou. Então, a gente pode imaginar uma ventania e como diferentes tipos de árvores reagem diante de uma ventania. Né? Então, um bambu que tem uma flexibilidade maior, ele vai com o vento e ele volta ao seu estado, né, natural. Árvores que são mais rígidas, né? Elas geralmente quebram, né? Elas não cedem, o vento é mais forte e elas quebram. Então, isso acontece também com muitas pessoas. Se você não tem a resiliência, né, para entender que, sim, teremos adversidades, mas que com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, a gente vai superar isso, a gente sofre muito mais para passar por esses momentos. Verdade. O E, né? Então, ali no empreender, então o E seria de excelência. Então, tudo que você for fazer, faça com excelência. Coloque o teu melhor em tudo. Isso é algo que eu trago sempre também. Vista o seu melhor sorriso quando você acorda, quando você vai trabalhar. Independente se você é empreendedor ou não é empreendedor, se você não tem o perfil empreendedor, você está indo para a empresa ou funcionário público, vista o seu melhor sorriso para ir trabalhar, porque faz parte da escolha. Né? Nós temos escolhas na vida e uma delas é contagiarmos os outros ao nosso redor com uma energia boa. Tá? Outro seria o encantamento e essa questão da energia. Né? Então, encantar as pessoas à nossa volta. Essa questão do sorrir, né, do vestir o melhor sorriso, tem uma atividade que eu faço com clientes, com os adolescentes, principalmente em escolha de profissão, de carreira, uma lista de verbos, habilidades. E eu inseri nessa lista a palavra sorrir.
E de uns anos para cá, muitos clientes adolescentes escolhem sorrir, são quase 200 habilidades, eles escolhem o sorrir como uma das 5 preferidas para usar no dia a dia profissional. Olha que legal. Então, eu achei A Leila está falando para gente leveza e alto astral, que é importante. Exato. A Cristina também falou para a gente da importância do marketing pessoal. A hora que você estava falando do marketing, ela falou que realmente é muito importante. E realmente, eu acho que, principalmente para o adolescente, para todos nós é importante o sorrir, né? O estar de alto astral. Mas o adolescente, ele tem aquela questão hormonal dele lá, que muitas vezes ele está mal-humorado, ele está, né, de mal com a vida. E parar e colocar o sorriso propositadamente ajuda a ficar mais leve, como disse a Leila, né? Exatamente. E aproveitar aí, então, bom dia, Leila, obrigada também por estar aqui, né? A Cristiana Franca, que é a dos 5Ps também, né? Faz um treinamento maravilhoso para mulheres. E aí já vou aproveitar e fazer o link, né? Aproveitando a Leila trazendo isso da leveza, do alto astral, que é uma palavra, nós nos conhecemos, né, Mara, pelo Grupo Mulheres do Brasil, né? Isso. A Leila é uma das líderes do núcleo em São José dos Campos, então, para quem não conhece, vale muito a pena, né? Porque exatamente. São mulheres todas engajadas nessa questão também do ajudar, de energia boa, de leveza, alto astral, né? E um grupo de voluntariado maravilhoso. Né? É verdade, é verdade. E tem um trabalho fantástico. Exato, que leva para um lado aí do desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Verdade. Ninguém passa por ali sem sair modificado para melhor. Né? Isso Continuando mesmo. ali no acrônimo do empreender, o N seria de novidade. Essa novidade ligada ao diferencial. Então, o que eu vou trazer de novo, né, de diferente? Se a gente pensar agora no mais recente, né, do que está acontecendo aí da pandemia, a questão das máscaras obrigatórias, então, no início, eram só aquelas máscaras cirúrgicas da farmácia, etc., né, essas comerciais. Quando as pessoas foram percebendo, né, que ia levar um pouco mais de tempo para voltarmos aí ativa, né, e que a máscara o uso da máscara ia se estender, muitas costureiras empreendedoras já começaram a fazer máscaras, primeiro as tradicionais brancas e logo as coloridas, as decoradas, as diferentes, a novidade. Né? Então, mesmo que a pessoa já tivesse uma máscara que pudesse usar ali mais vezes, né? Que não fosse descartável, ao ver produtos tão diferentes, comprava também porque são divertidas, são diferentes, ou até para ajudar, né? Mas porque era um produto diferente. Então, fica esse N aí da novidade. Legal, deixa eu só ver mais pessoas que chegaram aqui, amiga. A Regina, amiga minha, Regina Lucas, obrigada pela sua participação. Denis, a Natália, psicóloga, obrigada, Natália, por estar aqui com a gente. Nós estamos falando de empreendedorismo e a importância do perfil empreendedor para quem está chegando agora. Com a nossa querida Gilvanise, que é uma expert nesse assunto e está falando para a gente assim, coisas muito legais. Obrigada, Gil, pode continuar. Seguindo, então, outro D, né, do empreender, na verdade, outro não, o primeiro D aí do empreender é de determinação. Então, de entender que estamos começando um caminho que não é um caminho super fácil, né, super divertido, é divertido para quem tem o perfil, não é para quem está motivado, mas a gente precisa ter determinação, porque ele não caminha por si só, né? É diferente se a gente entra, por exemplo, numa empresa ou se a gente entra, passa num concurso público, que a gente tem um pouquinho menos de preocupação, não tanto, mas um pouco menos, né, de preocupação do que quando a gente começa a empreender, que aí são muitos percalços, então tem que ter essa determinação para não já abandonar tudo na primeira dificuldade que surgir. O E, né, do empreender, já chegando ao final ali, de esforço, né, que também passa por todas essas questões, tá? Não é assim que, hoje eu quero decidir, acordei decidida a ser empreendedora, então pronto,
é isso, né? Não preciso fazer nada, eu vou anunciar para todo mundo que eu sou empreendedora e acabou, né? Tá tudo certo, já deu certo. Não, existe um esforço, existe um caminho, né? E o R, que seria de responsabilidade no sentido da autorresponsabilidade, de entendermos que a responsabilidade pela nossa carreira, pelas escolhas que nós fazemos, é nossa. Então não dá para eu ficar falando assim, não deu certo porque a pandemia, porque o sistema, porque o governo, porque o meu chefe, porque o meu pai, porque o meu filho, porque o meu marido, porque a minha esposa. Não, a autorresponsabilidade. Então, acontecem sim muitas coisas na vida da gente que a gente não gostaria que acontecessem, mas a gente escolhe como reagir a tudo que aconteceu. Sim, então, sim. essa escolha de como reagir é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E aqui eu gostaria de trazer foi olhar o reloginho aqui. Gostaria de trazer um exemplo bem rapidinho, assim. A minha mãe, ela ficou viúva muito cedo, né? Meu pai faleceu com 40 e poucos anos, minha mãe ficou viúva com 6 filhos, né? Só um maior de idade, outros todos menores de idade. E ela faleceu aos 74 anos. Eu nunca vi a minha mãe reclamar. Nunca. Nunca. Ela tinha tudo para ser para ter entrado numa depressão, para ter se fechado, para ter reclamado, para ter ficou viúva com 6 crianças. E aí, o que fazer da sua vida? Ela era professora, né, em 3 turnos, trabalhava muito, sempre bem disposta, sempre alegre, sempre agradecendo. Então, são escolhas. Hoje eu percebo que, obviamente, ela tinha muitos motivos, tinha muita dor, né? Em meio de tudo isso, a minha irmã ficou com paralisia durante 5 anos, precisou de muitos tratamentos. E tudo sempre passou para a gente de uma maneira que não era um castigo aquilo. Então, as escolhas que ela fez para reagir diante de tudo que aconteceu foram muito positivas, né? E nos deram aos filhos muita força para continuar. Então, por isso que eu trago sempre isso, né? De como você escolhe. Você não escolhe que aconteçam coisas ruins com você, coisas negativas, mas a maneira que você escolhe para reagir a tudo que aconteceu vai fazer toda a diferença, não só na tua vida, mas de todas as pessoas à sua volta. Né? Com certeza. Então, esse é o acrônimo, né, do empreender. Para quem entrou um pouquinho depois aí, assiste novamente a live, né, do começo, porque trouxe aí os significados aí que eu coloquei para cada uma dessas letras do empreender, né? Sim, foi muito legal, porque tem tudo a ver com empreendedorismo, né? E como você se comportar, ter comportamentos empreendedores, né? Sim. E aí vem a minha próxima pergunta. O empreendedorismo é para todos? Isso é, todas as pessoas precisam ser empreendedoras? Como é que é isso? Antes de responder, eu vou dar bom dia para a Natália Marinho, uma colega psicóloga. Bom dia, Natália, obrigada por estar aqui. Né? E os demais que entraram ali, acho que passaram algumas pessoas. Vai ficar gravada assim, Natália, fica tanto gravada aqui no Instagram da Mara, e depois eu passo lá para o meu canal no YouTube também, né? Gilvanise Gulix Vial Psicologia, e aí fica lá também, tá? Ivana, não me lembro se eu dei bom dia para Ivana, bom dia também. Ivana, outra colega aí da orientação profissional. Né? Bom, em relação a todo mundo, né, precisar ser empreendedor ou ser empreendedor, é relativo, né? Deveríamos, né? Porque se a gente levar em consideração esses significados aí do empreender, a gente usa tudo isso para a nossa vida profissional, independente se nós estamos numa empresa, se a gente trabalha como CLT ou se a gente trabalha como funcionário público ou como empreendedor. Né? Todas essas características, elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, mesmo se eu trabalhasse dentro de uma empresa, eu poderia empreender a minha carreira ali dentro daquela empresa, enquanto colaboradora daquela empresa, né? No sentido de colocar todas essas características no meu dia a dia.
Então, Você diria, assim, que a gente pode dizer, então, olhando por essa linha que você está indo, que eu estou achando muito legal, até você deu o exemplo da sua mãe, que pelo que eu entendi era uma dona de casa e era empreendedora, né? na verdade, Empreender é um estado de espírito. É, Ah, ela era professora? ela era professora em 3 turnos, né? E aí a minha avó, que era viúva também, ajudava a cuidar das crianças, né? Morava na casa ao lado, tinha a sua vida também profissional, era vendedora de Avon, né? Então empreendia. Meu pai era empreendedor, saiu de uma empresa, né? Para trabalhar, abriu um escritório de autoescola e despachante. Então tinham perfis diferentes ali, né? Repete a pergunta, Mara. Nesse sentido, dentro ainda dessa pergunta se empreender é para todos, a gente pode dizer que empreendedorismo é um estado de espírito, não é que eu tenho uma empresa, então eu sou empreendedor. É como você se comporta. Perfeito. Muito boa essa questão, porque justamente o empreendedor, ele não ele pode até abrir uma pessoa, pode abrir uma empresa, isso não quer dizer que ela é empreendedora, né? Então, o dono da empresa não é necessariamente um empreendedor, né? O empreendedor é aquela pessoa que tem a coragem, né? Que faz acontecer, que faz crescer, que ajuda a desenvolver. Então, esse é um perfil mais empreendedor. Se todo mundo precisa ter, não necessariamente. Mas quem tem, né, esse perfil acaba transitando melhor, digamos assim, por diferentes situações, né? E meio que sim, né? Você falou assim, todo mundo tem, né? Se é algo que inato, de certa maneira, sim, né? Eu desde muito cedo gostava disso, né? Do vender coisinhas para as amigas, né? Depois, durante a faculdade também, passei aí os 5 anos da faculdade e mais 2 ainda. Na época era datilografando, até brinquei ontem, a Cristiana Franca falou sobre isso na live, né? Da datilografia. E eu ri, eu falei, eu lembro, né? Eu fiz curso, eu datilografei durante 7 anos monografias, hoje os TCCs, para universitários, né? Na época era tudo na máquina de escrever ali, fiquei 7 anos fazendo isso para ter independência financeira, que eu acho extremamente importante. Isso minha mãe passou muito bem para a gente, né? De Eu fiz o curso também. Eu sou do tempo da datilografia também. Exato. Então é muito importante nós termos a nossa independência financeira. Independente, né, se os pais nos ajudam, se o marido ajuda, né, mas que nós tenhamos a nossa independência financeira, porque é uma forma aí de liberdade. Sim. Então isso já vem conosco, né? Também fiz cartões e papel vegetal, vendia cartões, tudo. Fui secretária numa escola, tudo já durante a faculdade e recém-formada ali. Então, já tinha algo de estar sempre em movimento, né? Sempre buscando coisas diferentes para fazer. Então, de uma certa maneira, sim, nós temos isso, é como talento, né? É um talento, algumas pessoas desenvolvem, outras não. Né? Algumas pessoas investem nele e outras não. Sim, é verdade. Se eu não tenho um perfil, mas eu quero ser empreendedor, eu posso desenvolver esse talento? É possível desenvolver o talento de empreender? É possível. Vamos pensar no talento, né? Como o talento na Roma Antiga era uma moeda, era o nome de um dinheiro. Então, se a gente pensar no talento como um dinheiro, né? Ou nós temos ou não. Né? Então, o empreendedorismo é algo que geralmente está conosco e que a gente desenvolve esse talento. A gente multiplica, a gente investe nele. Né? Mas se eu não tenho talento para empreender e quero empreender, até dá para aprender, porém vai ser um pouquinho mais trabalhoso do que aquelas pessoas que já têm isso no perfil. Tá? Uhum. E talvez aqui dê para inserir, tem uma lista de características, e aí talvez as pessoas pudessem ir, à medida em que eu leio, escrevendo para elas aí um S de sim ou um N de não.
um papel aí para depois ver se tem mais sim do que não nessa lista, para entender. Até eu vou fazer essa, vamos lá. Deixa eu Vamos pegar lá. uma caneta aqui. Ok. Então, posso ir lendo? Sim. Ok. Então, temos aí a criatividade. Então, vão anotando aí sim ou não, se vocês têm ou não essas características. Olha, quem está entrando agora, Leninha, obrigada, Leninha, por estar aqui com a gente. Nós estamos fazendo um exercício, um exercício para a gente saber se a gente tem características de empreendedor. A Gil está falando aqui, ela vai falar a palavra e a gente coloca na frente S de sim ou N de não. Vamos nem lá. precisa escrever a palavra, porque como eu vou falar rapidinho aqui, nem vai dar tempo de vocês escreverem. Vão escrevendo só o S ou o N aí na folha de vocês. Criatividade, liderança, perseverança e paciência. Tem mais ou menos? Pode colocar, ou um T de talvez, né? Flexibilidade e resiliência entram juntas. Vontade de trabalhar. Isso eu tenho bastante. Automotivação / ambição. Formação permanente, então a vontade de estudar. Adoro. Organização. Mais ou menos, né? Vou colocar não aqui, vai, porque mais ou menos é sacanagem. Ou é organizado ou não é, né? Não, eu até tenho mais ou menos. Você pode se entender na sua desorganização, é uma forma de organização, né? A Malinha está entrando também, a Ana Glória. Quem está entrando agora, nós estamos fazendo um exercício para entender se a gente tem ou não características empreendedoras. Segue com a gente aí. Senso crítico, que é entender o que está acontecendo, né? Então, um senso crítico. Iniciativa. Paixão pelo que faz. Ética e integridade. Isso é fundamental, né? Proatividade. Autoconfiança. O que é o acreditar em si mesmo aí, né? Persuasão. Comprometimento com o que faz. Senso de oportunidade. Autorresponsabilidade. Senso de humor. E aí tem aquelas que eu comentei antes ali no acrônimo, eu traria para cá, por exemplo, a excelência, né, em tudo que faz, o encantamento, energia, esforço, entra lá na vontade de trabalhar. Sim. Então, agora a ideia seria olhar aí, né, se tem mais sim do que não nessas respostas de vocês. É um bom indicativo, né, de que se estão querendo empreender, estão no caminho certo. Tá? Se tem muito mais não do que sim, e você quer empreender, tudo bem, tem maneiras de aprender. Né? Tem vários locais, a gente não dá para falar em empreendedorismo sem falar, por exemplo, no Sebrae, né, que tem cursos, inclusive online gratuitos sobre isso, e vários outros locais, portais, sites, tem cursos de empreendedorismo. Né? Então, dá para aprender sim. Tá? Então, se tem vontade, já é o começo. Dá para aprender. Tá? Agora, eu quero falar um oi para a Juraci, também, que entrou agora, para Vivi Rafael, que entrou agora. Nós estamos falando sobre empreendedorismo, né? Qual é o meu perfil empreendedor? A Gil está dando várias dicas sobre o perfil empreendedor. Esse é o nosso canal chamado Café e Prosa, que vai acontecer toda sexta-feira. Hoje é a nossa primeira sexta-feira, nossa estreia, né, com Glória, pela nossa querida Gil. E vocês estão todos convidados a estarem comigo toda sexta-feira. Bom, eu tive bastante sim, sinal de que eu tenho perfil empreendedor. Estou feliz. Ótimo, muito bem. Gil, tem muitos testes, muitas coisas, principalmente na psicologia, no coaching também eu uso bastante. O que você pode falar para a gente, para o pessoal que está com a gente aqui, sobre testes que nos auxiliam a entender melhor o nosso perfil?
avaliações que a gente pode fazer, enfim. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? São excelentes opções, né? Então, toda ferramenta, todo processo que ajudar no autoconhecimento é válido, tá? Então, como você comentou, né? Tem dentro da psicologia, tem vários, tem testes, tem processos, a terapia é um processo de autoconhecimento, né? Para quem trabalha também com o coaching, né? Tem várias ferramentas que auxiliam no autoconhecimento, então é muito válido e elas tem que entender que não são bolas de cristal. Então, às vezes as pessoas vão fazer um teste, né, uma avaliação, uma terapia, estão conversando com um profissional, com o coaching, o terapeuta, e aí nós trazemos informações, eles falam, nossa, né, parece que acham que a gente é vidente. Não, é a questão do conhecer, né, a psicologia é aí o conhecimento, né, o estudo do comportamento humano. Então, existem características, né, que são muito peculiares, que são quem trabalha com isso consegue identificar, né, durante a fala da pessoa e também com testes, atividades, questionários específicos para isso, né? É como um médico, quando a gente vai relatando sintomas para o médico, ele já vai trabalhando as hipóteses dele ali a respeito do que pode ser. E aí ele usa ou não, pede ou não um exame para confirmar aquela hipótese. Então, é basicamente isso também, né? Nesses processos de autoconhecimento, conversando com a pessoa, a gente já pode identificar muitas das suas características pessoais e a gente costuma usar também ferramentas, né? Testes, questionários, enfim, diferentes atividades para que a pessoa perceba e traga mais informações, se conheça melhor. Muito legal. Eu gosto de usar testes também no meu processo de coaching para a pessoa entender, né? Porque você citou N características que compõem um perfil empreendedor. E às vezes eu tenho algumas que não estão boas, né? Que nem eu falei, mais ou menos, né? Então, assim, você pode, né? Eu, no meu processo de coaching, eu vejo o perfil da pessoa, por exemplo, eu quero empreender, quero me lançar mais, quero ser mais destemido, eu tenho vontade, mas não consigo, né? Sou tímido, ou eu tenho medo, enfim. Aí a gente faz o mapeamento do perfil e vê os pontos fortes de empreendedorismo que a pessoa tem, né? Que é nato dela, e os pontos que ela precisa trabalhar para que ela alcance o objetivo que ela quer. Então, isso é bastante comum num processo de coaching. Eu acredito que no processo de terapia seja a mesma coisa. Ajudar a pessoa a atravessar os obstáculos para que ela alcance o melhor dela. Não é isso? É isso mesmo. Na verdade, ajudar a pessoa a identificar os obstáculos para daí atravessá-los, né? Para daí identificar qual a melhor maneira, que ferramentas o cliente tem para atravessar superar esses obstáculos, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue nem identificar o que está bloqueando, o que está atrapalhando. E o trabalho que é feito geralmente é em cima dessa questão de clarear para a pessoa tudo isso, né? E aí ela trabalhando uma mudança no padrão de pensamento, ela consegue fazer uma mudança no padrão de comportamento de uma maneira mais adequada para as situações que ela está vivenciando. Perfeito, perfeito. Muito legal. O pessoal que está com a gente tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta para a Gil ou para mim mesmo, enfim, fiquem à vontade, coloquem as questões aí que a gente pode responder também. Ô Gil, dentro desse perfil, né, de empreendedorismo, de ser empreendedor e tudo mais, a gente estava falando que a pessoa, mesmo estando dentro de uma empresa, ela pode ser empreendedora, né? Que a gente costuma dizer que é o intraempreendedor. Né? Você pode falar um pouquinho desse perfil pra gente? Como que é? Porque às vezes a pessoa fica frustrada, né? Fala assim, eu não sou empreendedor, não tenho vontade de ter o próprio negócio, então não sou empreendedor. E a gente já viu que isso não é verdade, não é? Que o fato de eu não estar
dentro de um negócio próprio, não significa que eu não seja empreendedor. Você deu o exemplo da sua mãe, a minha mãe é dona de casa, né, sempre cuidou da gente, mas também fez lá, né? Você falou de uma tia que vendia Avon. A minha mãe cortava cabelo, né? Ela cortava cabelo das crianças da rua, dos amigos, enfim, ela em casa ela cortava cabelo. Ela ajudava meu pai com as finanças, então assim, sempre quem tinha dinheiro guardado era minha mãe, para fazer uma compra diferente, para, enfim, comprar uma casa. Era sempre minha mãe que reservava, que fazia essa questão financeira em casa. Então, mesmo sendo de casa, do lar, ela era empreendedora. Sempre foi uma pessoa empreendedora, né? Eu enxergo assim. A gente viu que o empreendedorismo é uma maneira de se comportar. Não necessariamente que para eu ser empreendedor eu tenho que estar dentro de um negócio, né? Eu posso ser dentro de uma empresa. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, que seria mais justamente o perfil da pessoa, que ela não fica acomodada naquele lugar onde ela está, né? Que ela tem um movimento de querer crescer, né? A questão do ser proativo, a questão da comunicação, a questão da resiliência. Ela traz tudo isso até para um crescimento dentro da própria empresa. Então, ela empreende a sua carreira dentro de uma empresa. Porque algumas pessoas elas têm uma ideia dessa questão do empreendedor sozinho, né? Abrindo a sua própria empresa, abrindo o seu próprio negócio. Isso. Não necessariamente é isso, né? Pode ser você, enquanto colaborador, né, de uma empresa, de um local, você estar investindo na sua carreira ali dentro, estar crescendo, empreendendo na sua carreira ali. Né? Até o próprio setor, né, Gil? Até dentro do próprio setor. Ela pode... Ela pode complementar aí, Mara, que você trabalha tanto com as empresas, né? Então... Eu acho que... desculpa te cortar, né? Mas, assim... dentro da empresa, muitas vezes, a empresa tem aqueles programas de resultados. Sim. E a pessoa, ela vai crescendo, ela vai se engajando, às vezes começa... vou dar um exemplo prático disso, né? Que depois a pessoa até se tornou empreendedora mesmo, assim, de montar o próprio negócio. Eu fui visitar, eu gosto muito de quando eu vou em uma cidade que eu não conheço, eu visitar museu, visitar empresa, visitar, enfim. E eu fui para Ribeirão Preto e lá é muito forte a cerveja, né? Tem muita cervejaria artesanal. E aí tinha uma das cervejarias, ela dava oportunidade de você conhecer, visitar a cervejaria. Você podia marcar um horário e visitar a fábrica. E eu fui, me inscrevi e fui, era gratuito, você passava o dia lá, depois você só, o que você quisesse comprar, tinha uma lojinha para você comprar algumas coisas. Então, era isso, você tinha, só isso, você tinha que comprar alguma coisa lá depois. Mas, enfim, o que foi legal? O cara, dono desta cervejaria, que estava se despontando entre as cervejarias ali, que era uma cervejaria mais nova, que inclusive tinha visitação e tudo, ele começou numa outra cervejaria maior, como motorista. Ele era motorista da cervejaria, fazia as entregas, ele terminava as entregas antes, chegava, e o mestre cervejeiro estava ali fazendo as coisas e tal, e ele ficava junto com o cara, como é que você faz, e não sei o quê. E ele, na curiosidade, olha o espírito empreendedor, né? Foi aprendendo. Um belo dia, o mestre cervejeiro ficou doente, muito doente. E teve que se afastar, e o cara não tinha um backup, uma outra pessoa para ficar no lugar dele. O cara ficou desesperado, porque ele era o dono, ele e o mestre eram os únicos que sabiam fazer cerveja, e ele não tinha, se ele ficasse preso fazendo a cerveja, ele não ia fazer os contatos que ele precisava para poder vender a coisa, né? Porque ele também era vendedor. Sim. Aí numa reunião, né, onde eles estavam, e esse moço estava também como entregador, ele falou, olha, gente, a gente está com pouca entrega porque aconteceu isso, e a gente não estamos produzindo. Aí ele falou, não, mas eu sei fazer. Ele falou, como assim você sabe fazer? Ele falou, não, eu aprendi, eu sei fazer. Ele falou, não é possível. Ele falou, eu sei, deixa eu fazer uma receita para você ver se eu consigo. Aí o cara deixou e ele passou a trabalhar junto com o mestre cervejeiro. Ele fez as cervejas, aprendeu, trabalhou muitos anos como mestre
como cervejeiro, né? Aí ele foi crescendo, ele começou como ajudante e tal, foi crescendo, lógico que sob a supervisão do dono, né? E depois, acho que fazia 4 anos que ele tinha montado a própria cervejaria. Uhum. Então, veja, Exato. o espírito empreendedor dele atuou mesmo ele sendo funcionário. Isso Sim. acontece muito em empresa. Muitas vezes você vê um setor que se desenvolve e tem mais resultado que outros, porque a pessoa que está ali tem esse espírito de se lançar, de buscar, de animar as pessoas, de conversar, enfim. Então, e às vezes a pessoa quer montar um negócio, como foi o caso desse menino, que depois de um certo tempo ele achou que ele podia montar dele, ou não, ou a pessoa, o perfil dela é realmente trabalhar para outras pessoas, porém com esse espírito empreendedor. Exato, então, acho que aí a pessoa pode, perfeito, né? Que é essa questão, ele identificou um talento, ele foi desenvolvendo esse talento, então se a gente pensar lá no talento como moeda, né? Como dinheiro que era, da onde veio o nome do talento, e que o dinheiro, se a gente deixar o dinheiro na gaveta, não faz sentido, porque ele foi feito para ser usado. Então, se a gente não usa o nosso talento, também não faz sentido. Então, esse rapaz, ele identificou o seu talento, ele começou a usar esse talento, ele multiplicou esse talento e cresceu tanto que ele foi para um outro espaço, né, próprio. Quando a pessoa tem um perfil que não quer empreender sozinho, ele quer continuar dentro da instituição, são as pessoas que vão lançando, por exemplo, projetos, novos setores, né, e vão expandindo ideias dentro da empresa. Então, vão ajudando a empresa a crescer com as suas ideias, né, com o seu empreendedorismo, mas sem desligar-se daquela condição ali de colaborador. Exatamente. Nossa, a nossa conversa está maravilhosa, mas está faltando agora só 15 minutos para acabar. Se alguém tiver alguma pergunta. Cleverson, obrigada por você ter entrado, tá aqui com a gente. Solange, obrigada, minha linda, por estar aqui com a gente. Nós falamos sobre empreendedorismo e perfil empreendedor. Esse é o canal chamado Café e Prosa, vai acontecer toda sexta-feira. Nós vamos estar aqui falando sobre liderança, empreendedorismo, gestão de empresas. Hoje nós falamos sobre perfil empreendedor. E a gente viu com a nossa amiga Gilvanise o quão é importante a gente ter esse perfil. E todos nós temos, na verdade, né? Não pode, ninguém tem todas as características, mas todos temos características de empreendedor. E dentro dessa característica, você pode empreender dentro de uma empresa, que é tão importante quanto, ou montar a sua própria empresa. Quer dizer, eu não preciso ficar chateado porque eu não tenho vontade de ter a minha própria empresa. Eu gosto de trabalhar para outra pessoa. Eu posso gostar e ser empreendedor e ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a trazer mais resultados. Isso também pode ser uma satisfação e uma realização pessoal, e não tem nada de errado com isso, não é, Gil? Exatamente. Então, até dentro de casa, eu optei por ser dona de casa, como a minha mãe. E ela foi uma mulher, graças a Deus é viva, é uma mulher empreendedora até hoje, né? Ela se lança, ela vai, ela busca, ela transforma, ela consegue. Então, assim, a Gil colocou pra gente aqui várias características do perfil empreendedor, para eu entender se eu tenho ou não. Quem não viu, ou quem chegou mais depois dela ter feito o exercício com a gente, pode rever a live e dar uma olhada lá nos perfis. A gente falou também que existem avaliações, né, testes que nos ajudam a entender onde nós somos mais fortes, né, onde temos características mais fortes e características mais fracas no empreendedorismo, para que a gente possa melhorar aquilo que a gente quer melhorar para alcançar o resultado desejado. Então, é possível também você desenvolver o seu talento. A Gil trouxe para a gente que talento era uma moeda de troca que acontecia na Grécia. Na Roma Antiga. Na Roma Antiga. E lá, essa moeda talento era utilizada, então, para troca. Então, vamos usar a nossa moeda, né? Vamos entender os nossos talentos para que a gente alcance os objetivos que a gente quer. Seja dentro de uma empresa como funcionário, né, para a gente crescer e alcançar posições melhores dentro da empresa, seja montando o nosso próprio negócio ou melhorando o nosso próprio negócio.
Isso tudo pode ser desenvolvido e pode acontecer aí por meio de uma análise, né, de uma terapia com um psicólogo, ou pode acontecer dentro de um processo de coaching, enfim. Existem N maneiras de você procurar ajuda para você desenvolver e alcançar o seu objetivo, que você não pode desistir deles. Exatamente, não pode desistir. E também, assim, já passando aí, né, para um alerta, digamos assim, para quem está pensando em começar a empreender, né, o que eu comentei antes, não é simplesmente subir no trampolim e pular, tem todo um planejamento, né? Então faz o planejamento, principalmente o financeiro, tem essa transição, né? Mas também tomar cuidado com os anti-empreendedores. Né? Os anti-empreendedores são aquelas pessoas que quando você falar que você tem vontade de empreender, como para eles é algo que não faz sentido, porque tem algumas pessoas que não entendem o empreendedorismo, para elas não faz sentido. Para elas é algo totalmente desconhecido. E tudo que é desconhecido causa certo medo para a gente. A gente tem medo de ir num lugar que a gente não conhece, a gente tem medo de conversar ou de sair com alguém que a gente não conhece, né? Então, o desconhecido nos traz medo. E quando você fala sobre empreender para pessoas, né, que não conseguem entender o empreendedorismo, elas funcionam como um anti-empreendedor. Elas vão dizer, nossa, ai, coitada, sério, não tem mais nada para você fazer? Né? Nossa, mas você é sofredora, mas é muito masoquista, né? Você tem certeza que você quer empreender? Nunca mais na tua vida você vai ter férias, vai ter 13º, você não vai ter... Gente, eu já tenho aí quase 20 anos, né, que eu trabalho sozinha, empreendendo, né, autônoma, e assim, para mim, para o meu perfil, isso é fantástico no sentido da liberdade e da flexibilidade, né? Então, e essa questão de não ter férias, totalmente relativo, porque na verdade eu tenho muito mais férias, né? Eu faço as minhas férias no momento em que eu quiser. Ah, mas não tem 13º, não tem... Sabendo administrar, você ganha, você tem 13º, 14º, 15º, você tem uma reserva muito maior, né? Além de que, da minha experiência, né, os ganhos também são muito acima do que eu ganhava em instituição, que eu trabalhei excelente instituição, né? E muitas vezes até para quem tem o perfil empreendedor, até estabilidade é trocada, né? Abre mão da estabilidade. Então, eu tenho colegas que eram funcionárias públicas e pediram exoneração para trabalharem como autônomas na psicologia, né? Para empreenderem aí. Eu trabalhava numa empresa pública, trabalhei na Fundaz muitos anos, aí eu pedi exoneração para eu trabalhar como consultora. E aí depois montei minha empresa. Isso é uma loucura. Né? Minha mãe quase infartou. Minha mãe quase infartou quando eu fiz isso. Mas eu fiz a minha opção e não me arrependo. Sou muito feliz sendo empresária. Tem os perrengues, né, Gil? A gente tem os nossos perrengues, mas é maravilhoso. E é o que você disse. Não tem 13º, mas se a gente sabe cuidar da finança, você consegue fazer esse meio de campo. E as férias você vai intercalando. Tem períodos curtos de férias, mas tem várias vezes no ano. O que você não pode é fazer como um primo meu. Eu tenho um primo que ele é dono de uma marmoraria, ficou 20 anos sem férias. Não tirava férias. Então, assim... Na verdade, quando você escolhe, né, ser empreendedor, na verdade, essa escolha tem que vir para o teu prazer. Você tem que ter prazer nisso. Ô, Gil, tem uma perguntinha aqui, olha. Vamos lá. A Vivi está perguntando, tem alguma dica para manter um trabalho em empresa e ao mesmo tempo desenvolver um trabalho extra sem perder a qualidade de vida? Depende, né? São muitas questões aí. Antes de continuar, quero dar bom dia para Sol, né? Oi, Sol, que bom vê-la por aqui. Dá para continuar na empresa, dá para ter algo paralelo, um plano B, digamos, que muitas vezes, se a pessoa tem esse dom, esse talento, investe nesse plano B, acaba se tornando o plano principal, né? Sim. Com o planejamento e a transição. Mas se você tem algo, né, que você faz muito bem, que você gosta de fazer,
e que as pessoas pagam por isso, seja um produto ou um serviço, né? Nada impede que no contraturno, então, você trabalha num horário e no outro horário você produz, atua com esse serviço ou produto, né? Só que aí, claro, você vai ter que fazer isso, então, à noite e finais de semana. Aí entra essa questão, né, que ela perguntou, mantendo a qualidade de vida? Depende, né? Se você está fazendo isso com alegria, com amor, se isso não te impede de ter contato com as pessoas que você ama, se isso não te impede de ter horas de lazer, se isso não te impede de dormir, se Estamos isso não acabando o nosso está tempo.